E nós começamos te contando que o ministro da Justiça vai encaminhar o relatório parcial do Conselho Nacional de Justiça, que aponta supostas irregularidades na condução da Operação Lava Jato, para uma análise da Polícia Federal. O anúncio foi feito ontem por Flávio Dino durante uma coletiva de imprensa. O chefe da pasta do governo federal confirmou então que vai pedir para que a corporação apure os indícios de desvios que podem ter sido cometidos aí nas unidades judiciais em que processos da investigação tramitaram. Flávio Dino informou que vai oficiar a Polícia Federal ainda hoje. Ele recebeu o relatório parcial da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e disse que, como ministro da Justiça, é dever dele pedir essas suspeitas que elas sejam apuradas. O relatório parcial da Corregedoria do CNJ diz respeito à correição extraordinária realizada na 10ª Vara Federal de Curitiba e também na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No documento, o corregedor-geral do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, ressalta que o trabalho de inspeção encontrou uma gestão caótica. Ainda destaca que não havia controle efetivo dos valores que vinham aí de acordos de colaboração e também de leniência que foram firmados entre o Ministério Público e homologados pela 13ª Vara da Justiça Federal. Ainda conforme o CNJ, as correções identificaram o pagamento de 2 bilhões e 1 milhão de reais à Petrobras entre 2015 e 2018, período em que a companhia era investigada nos Estados Unidos. Além de enviar o pedido de investigação para a PF, Dino também informou que vai consultar os órgãos do Poder Executivo para verificar a possibilidade de criar um grupo de trabalho para analisar a situação dos depósitos judiciais feitos nas unidades ligadas à Lava Jato. A gente vai ouvir agora o que Flávio Dino falou durante essa coletiva de imprensa que aconteceu ontem em Brasília. Um imperativo legal. Se eu recebo um documento oriundo do Conselho Nacional de Justiça, como recebi de fato, hoje, com a narrativa de crimes, não é que eu sou obrigado a mandar para a Polícia Judiciária para que ela proceda à investigação. Então, são as duas providências que eu devo adotar no dia de amanhã. De um lado, cumprir a obrigação de mandar à Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, porque eram recursos manuseados por autoridades federais, e a outra, a análise e a busca de constituição desse grupo de trabalho. Investigar a origem e o destino do dinheiro. Basicamente, bem sinteticamente, de onde o dinheiro veio, como veio e para onde foi. E se houve, na origem, no uso, no destino, alguma ilegalidade, como o Conselho Nacional de Justiça descreve. O relatório parcial da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça foi entregue aos conselheiros do órgão para análise. Apenas o relatório final vai apresentar as imputações e indicar também as possíveis aberturas de procedimentos administrativos disciplinares contra magistrados e servidores. O senador Sérgio Moro e o ex-deputado Deltan Dallagnol criticaram esse relatório parcial do CNJ e ressaltaram que os apontamentos da Corregedoria não têm nenhum embasamento. Vamos entender o que é esse relatório. Pois bem, teve essa investigação, essa auditoria, essa correição durante 60 dias. O ministro Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça, veio pessoalmente 2 vezes até aqui ao Paraná. Em uma delas, ouviu por 6 horas o Dr. Dallagnol, em um depoimento grande. E agora emitiu esse pré-relatório. Não é o relatório final, é um pré-relatório que foi distribuído entre os conselheiros. Quem são os conselheiros? São juízes das mais diversas instâncias, promotores, procuradores, pessoas de notável saber jurídico, advogados, que se reúnem para definir o que farão com o caso, com base, é claro, no pré-relatório. Eles vão falar, deixa isso, tira isso, aprofunda isso, né, deixa isso aqui superficial. Com o relatório final, que ainda não foi confeccionado, aí sim teríamos possíveis punições ou outras questões que sejam levantadas. Primeiro é importante entender isso, então, não há nada definido 100%. Sobre o que traz o relatório, ele se debruça sobre questões ali que não são novas, né? Todo mundo que acompanha a Lava Jato, mais o detalhe, já tinha ouvido falar sobre possíveis questionamentos na forma em que recursos que foram recuperados foram aplicados.
principalmente pelo juiz Eduardo Apio, né? Quando ele entrou na vara, ele falava muito isso, né? Esse discurso dele é possível verificar ali no relatório. Mas qual que é, Mark, o problema disso? Alguém colocou o dinheiro no bolso? Não. Claro que não, porque quando você joga essa notícia aparece, né? Gestão caótica dos recursos. Parece que estão pegando dinheiro para eles ali. E isso não é verdade, o relatório não fala isso. O que eles questionam é porque eles acabavam cobrando o que as empreiteiras, o que os diretores corruptos entregavam como acordo de delação premiada, como acordo de leniência, e já davam cabo dos recursos, os devolvendo, por exemplo, para a própria Petrobras, os encaminhando para programas de combate à corrupção. E aí a resposta agora desse relatório é: isso não poderia ter sido feito antes do trânsito final do processo, porque vai que lá no final tem uma reversão. A questionamento é esse. Ninguém pegou dinheiro para ninguém. Importante falar isso para não parecer que alguém pegou dinheiro lá e colocou no bolso. Então, eles estão questionando, na verdade, se deveria ter guardado um pouco mais tempo o dinheiro. Ocorre que, né, isso foi feito, porque já se tinha uma certeza, as pessoas confessaram. Você chegou e confessou um crime. Quem é que vai imaginar que no trânsito final você vai ter que devolver o dinheiro? Só que essa situação surreal chegou no Brasil, por incrível que pareça, né? Réus confessos, né? Tipo o Sérgio Cabral lá, que falou que era cleptomania. Agora, não é bem assim e tal. Todas as sentenças eram anuladas. Pois bem, então, questão do dinheiro, é importante falar que era isso. E aí, as outras questões são relacionadas ao dia a dia dos processos, né? Se era parcial, se não era imparcial, se tinha que ter julgado aqui ou não tinha sido julgado aqui. E sobre essa questão processual, é importante dizer que a regra foi mudada durante o jogo. Então, você ter um erro ali processual dentro de uma nova regra é quase que fabricada essa questão. Porque veja, podia fazer isso, agora não pode mais. E você fez com a regra antiga. Mas a regra era antiga, mas o Brasil é essa loucura. Então você percebe ali que há em curso uma narrativa para acabar com o resto que sobra da Lava Jato. A operação já acabou há algum tempo. Ela começou a acabar quando deixaram de prender em segunda instância, quando aconteceu tudo o que aconteceu, e agora eles querem mesmo reescrever a história. Esse relatório vem nessa tocada, nesse contexto, de reescrever a história, né? Teve lá a decisão do Toffoli, agora vem esse relatório do CNJ e é isso que eles querem. Ocorre que são fatos não se apagam. Você pode contar ele de outra forma, mas o fato continua vivo. O que aconteceu na Petrobras foi roubo. O que aconteceu na Eletrobras foi roubo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi roubo. O que a Lava Jato descobriu foram crimes. É verdade que não se pode criminalizar a política, mas não se pode politizar o crime. Quem cometeu crime tem que ser punido, ou pelo menos deveria ser punido, se esse país fosse sério. E você começa, Mark, queridos ouvintes, a questionar a seriedade do país ainda mais profundamente quando você ouve o ministro da Justiça, que teria ali o dever de zelar pelo bom funcionamento das coisas, que ele teria o dever de zelar, inclusive, pela credibilidade da Polícia Federal, porque é isso, né? Quando ele fala da Polícia Judiciária ali a nível federal, ele está falando da Polícia Federal. Então ele teria que ter essa preocupação. Mas vejam, quando ele fala de investigar, nós vamos a fundo, tentando entender a origem do dinheiro e o destino do dinheiro. Ele não está falando ali de tentar aprofundar e encontrar corruptos e corruptores. Não. Ele simplesmente, me parece, querendo ali colocar mais uma pedra, quebrar mais uma vidraça daqueles seus opositores políticos. E percebam, o Ministério da Justiça, ele tem batido recordes ali em abertura de inquéritos. Nunca se abriram tantos inquéritos a pedido do ministro da Justiça, Mark. 78 processos, inquéritos, no mínimo. Em 2022 foram 49. A gente precisa entender qual é esse afã tão grande que o Ministério da Justiça agora, ali de ofício, fica pedindo para a Polícia Federal investigar.
traz aquela lembrança, inclusive, daquele comentário jocoso que o Flávio Dino fez na posse do Fufuca, ali no Ministério dos Esportes, quando falando se tinha orçamento ou não. Ele disse, olha, orçamento eu não tenho, mas tenho lá aquela minha polícia. A polícia não é do Dino, a polícia não é do governo, ela é do Estado brasileiro. Então, se existe uma parte da classe política que tem problema com a Lava Jato, ou por entender que ela cometeu excesso, ou porque foi presa pela Lava Jato, eles têm que resolver isso no campo judiciário. Quem tem que lhes defender ou ali cuidar dos seus interesses são os seus advogados, não a polícia. Então, a gente tem que tomar cuidado para, nesse processo de reescrever a história, a gente não jogar fora ali todas as nossas instituições, porque é isso que está acontecendo. Está indo embora o bebê junto com a água do banho. E o que está acontecendo também é que o Flávio Dino está fazendo campanha para o Supremo Tribunal Federal. Ele é hoje o principal cotado, são 3, vamos lembrar aqui. Tem o Flávio Dino, tem ali o Messias, o Messias, Jorge Messias, que está na AGU hoje e é um forte candidato. E também tem o Bruno Dantas, que seria o nome mais político, ligado ali ao Renan Calheiros. Esses são os 3 que disputam. O Dino muito fortalecido, tão fortalecido, que no fim de semana em Brasília a conversa foi quem vai substituí-lo. E aí já tem uma lista de gente ali querendo a cadeira de Flávio Dino. O próprio Jorge Messias pode fazer isso, pode assumir o Ministério da Justiça. Gleisi Hoffmann tem interesse em assumir o Ministério da Justiça, está trabalhando para isso, até com o discurso que, já que não será uma mulher no STF, tem que ser uma mulher no Ministério. Então nós teremos cenas quentes desse troca-troca de cadeiras lá em Brasília nos próximos dias.